Olá pessoal, professor Olibário da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul com mais uma videoaula para vocês. Hoje nós vamos aprender a inserir dados em tabelas no sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. A inserção de dados no PostgreSQL é feita por meio de um comando DML, que é o insert into. E a sintaxe é insert into, o nome da tabela onde a gente quer inserir os dados, entre parênteses, as colunas dessa tabela, nas quais a gente vai inserir os dados, separadas por vírgula, e depois values, que significa valores, e entre parênteses de novo, os valores que a gente vai colocar para cada uma dessas colunas, ou seja, os dados de fato para cada uma dessas colunas. Vamos ver um exemplo. Imagine que a gente tem uma tabela empregado e nessa tabela nós temos os atributos nome, telefone, data de admissão e e-mail. E a gente quer inserir nessa tabela a tupla Pedro, com o telefone 67982031738, que foi admitido nessa data e que tem este e-mail. Como a gente faz? Claro que a tabela empregado já tem que ter sido criada com os comandos createTable que a gente viu na outra videoaula. Para inserir essa tupla na tabela empregado, a gente vai colocar o comando insert into empregado, e aí entre parênteses nós vamos colocar os atributos, ou seja, as colunas nas quais a gente quer inserir dados. No caso, eu quero inserir dados para todas as colunas de empregado, que são nome, telefone, data de admissão e e-mail. Então eu vou colocar nome, vírgula, telefone, vírgula, data de admissão, vírgula, e-mail e fecho parênteses. A ordem dos atributos aqui não importa. Eu posso colocar, por exemplo, telefone, e-mail, data de admissão e nome. Daria na mesma. Mas uma coisa é importante. A ordem que eu coloco aqui tem que refletir a ordem dos dados que eu vou colocar depois de values. Então, o primeiro atributo que eu estou colocando aqui é o atributo nome. Então, o primeiro dado que vai aparecer tem que ser o dado referente ao nome, que é o Pedro. Eu não posso colocar nome e colocar aqui no primeiro valor como o 67982031738. Porque se eu fizer isso, eu vou inserir o telefone 67 tal, na coluna nome dessa tabela empregado, e não é isso que a gente quer. Se os tipos de dados forem diferentes e eu tentar fazer essa inserção, o SGBD já vai dar erro para mim logo de cara, ele nem vai conseguir inserir. Então é importante que a ordem dos atributos reflita a ordem dos dados. Então eu quero inserir Pedro, que é o nome. Depois eu quero inserir o telefone, que é esse 67 tal. Depois eu quero inserir a data de admissão, que é o 12/10/2001. Depois eu quero inserir o e-mail, que é pedro@uol.com.br. Quando eu executo este comando aqui, eu insiro esta tupla nessa tabela empregado. Eventualmente, pessoal, eu posso querer inserir dados com uma tupla incompleta. Ou seja, quero, por exemplo, colocar só o nome e o telefone da pessoa. Vamos supor que data de admissão e e-mail possam ser nulls. Se eu quiser fazer isso, eu posso fazer insert into empregado, nome, telefone, fecho parênteses, values, Pedro, 67 blá 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 e fecho parênteses. Eu insiro uma tupla com apenas nome e telefone. Quando eu quero inserir uma tupla em todas as colunas ou em todos os atributos da minha tabela, eu posso especificar as colunas assim, como eu fiz aqui, ou eu posso omitir os nomes das colunas e colocar direto insert into empregado, values, e colocar os dados. Contudo, se eu fizer isso, se eu omitir os nomes das colunas, eu vou ter que respeitar a ordem de criação das colunas no meu banco de dados. Então, lá no meu comando createTable, eu vou ter uma ordem de colunas. A ordem que eu colocar lá é a ordem que o seu SGBD vai considerar aqui se você não discriminar as colunas. Então, é uma boa prática de programação você sempre colocar os nomes dos atributos seguidos dos dados que você quer. Porque mesmo que a tabela sofra adaptações e que você não saiba a ordem de criação das colunas, o seu comando vai executar corretamente. Vamos ver um exemplo. Temos aqui as mesmas tabelas que nós vimos na outra videoaula sobre criação de tabelas. Nós vamos usar esse esquema para várias aulas. Temos então as tabelas membro, realiza e tarefa. Suponham que a gente queira inserir esses dados aqui. Na tabela membro, nós queremos inserir uma tupla, que vai ser a tupla com o ID 1, nome Ana, que é a analista. A Ana realiza duas tarefas, que são as tarefas 3 e 4.
E ela tem 8 horas alocadas em cada uma dessas tarefas. É isso que está sendo dito aqui, com base nesse modelo relacional aqui de cima. A tarefa 3, que é de programação web, foi iniciada em 10/10/2018. E a tarefa 4, que é de design de interface, foi iniciada em 15/11/2018. Vamos inserir essas tuplas lá no PG Admin 4. Aqui eu tenho os comandos de criação das tabelas. Eu destruí as tabelas só para criá-las novamente para mostrar para vocês. Na aula passada a gente fez a criação das tabelas comando por comando e aqui eu fiz um script de criação. O que é um script de criação? É um código inteiro com vários comandos que, se eu rodar, vai funcionar do começo ao fim e vai fazer o que eu quero. No caso, criar as tabelas membro, tarefa e realiza. Então eu vou executar. Ele criou aqui as tabelas. Vou dar um refresh. As tabelas estão aqui criadas. Membro, realiza e tarefa. Tabelas criadas, vamos inserir os dados. Que cuidados eu tenho que tomar aqui? Assim como eu tenho uma ordem de criação das tabelas, eu tenho uma ordem de inserção de dados. Eu não poderia, por exemplo, ter criado a tabela realiza sem ter criado antes as tabelas tarefa e membro, porque realiza tem id tarefa e id membro como chaves estrangeiras das tabelas tarefa e membro, respectivamente. Ou seja, essas colunas dependem das colunas nessas outras tabelas. Então eu preciso criar essas aqui antes. Do mesmo modo, se eu tentar criar esta tupla aqui para realiza 1, 3 e 8, ou essa 1, 4 e 8, sem ter criado o membro e as tarefas, eu não vou conseguir. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Então vamos apagar isso aqui e vamos tentar criar esta tupla aqui de realiza 1, 3 e 8. Comando de inserção, insert into. Nome da tabela, realiza. Vou colocar entre parênteses os nomes das colunas. Ah, não lembro o nome das colunas. Eu posso vir aqui em realiza, clicar com direito, propriedades, venho aqui em colunas. Os nomes são id underline membro, id underline tarefa e horas underline alocadas. Então a gente coloca aqui id membro, id tarefa e horas alocadas. Tem os nomes das colunas, coloco values. Palavra reservada para os valores que eu vou colocar, para os dados em si. Os dados são 1 para o id membro, 3 para o id tarefa e 8 para horas alocadas. Esses 3 campos aqui são inteiros, então eles não podem ficar com aspas. Então eu digito diretamente 1, 3 e 8. Ponto e vírgula, vamos tentar executar. Para executar, venho aqui no meu botãozinho de executar, esse play aqui, ou aperto F5. Executei, ele deu erro para mim, olha só. Inserção ou atualização na tabela realiza viola a restrição de chave estrangeira com a tabela tarefa. Ou seja, ele não deixa eu criar isso daqui sem criar tarefa antes. E se eu criar só a tarefa, vai dar erro de novo de chave estrangeira, porque id membro também é chave estrangeira de membro. Então a gente precisa criar antes o membro e as tarefas. Então vamos criar o membro. Vou colocar aqui um comentário. Comentário de uma linha em SQL são esses dois hífens, um seguido do outro. Inserção de membro 1, que é a Ana. Então, insert into, a tabela agora é membro, e eu vou inserir nas colunas id membro, nome e papel, os valores velhos, 1, que é um inteiro, vírgula, Ana, que é uma string, então eu tenho que colocar ou entre aspas simples ou entre aspas duplas. E o papel também é uma string, um varchar, então eu coloco também em aspas, analista, ponto e vírgula. Inseri um membro, vou inserir as tarefas. Agora eu vou colocar o comentário de mais de uma linha, que é igual ao comentário, por exemplo, da linguagem C, que é o /estrela. Notem que ele até comentou o código que estava embaixo. Então, /estrela, vou colocar aqui
inserção de tarefas 3 e 4. Para eu encerrar o comentário, estrela barra. Vamos inserir as tarefas. Insert into tarefa, colunas, ID tarefa, descrição, data início, velhos. Primeiro valor que eu tenho que colocar, ID tarefa, que é o inteiro, que é o número 3. Então, 3, vírgula. Descrição, vai ser programação web, que é um varchar. Então, eu coloco entre aspas. Terceiro campo, data de início, assim como as strings, eu tenho que colocar entre aspas. Eu coloco 10 do 10 de 2018. O formato para a gente que instalou o programa aqui no Brasil vai ser dia, mês e ano. Eu posso colocar também 10-10-2018, dá na mesma. Ponto e vírgula. Fiz o comando de inserção do 3. Ainda não executei nenhum comando, tá, gente? Só estou escrevendo. Vamos ver já já. Vamos inserir agora a tarefa 4. Insert into tarefa. Eu poderia simplesmente copiar o de cima e colar o que precisasse, mas vamos escrever de novo. E os valores agora são 4. Design de interfaces. E a data 15/11/2018. Ponto e vírgula. Só falta a inserção do realiza. Falta ainda inserir uma nova tupla para realiza. Vai ser a mesma coisa deste comando aqui, só que vai ser 1, 4 e 8. Coloquei ele aqui. Então, tenho aqui agora todos os comandos de inserção que eu gostaria. Vamos tentar executar. Dou um F5, venho aqui em cima. E não tinha nenhum erro, ele executou com sucesso. Vamos ver então se tem esses dados nas tabelas. Vou vir aqui nas tabelas, vou clicar com o direito, dar um refresh. Vou vir aqui em membro. Seleciono o membro, clico com o direito, View Edit Data. Eu posso selecionar para ele me mostrar todas as tuplas, as primeiras 100 tuplas, as últimas 100 tuplas. A gente só tem uma tupla, então eu vou colocar aqui All Rows, todas as tuplas. E ele me mostrou aqui a tabela membro com os dados que ela tem. Então a tabela membro tem as colunas ID membro, nome e papel. E ela tem uma tupla, que é a tupla com ID 1, Ana, analista. Vamos ver realiza. Mesma coisa. Clico com direito, View Data, todas as tuplas. Tenho aqui todos os dados. Membro 1 realiza a tarefa 3, 8 horas alocadas. Membro 1 realiza a tarefa 4, 8 horas alocadas. Tarefa, vamos ver os dados. Tenho as duas tarefas que eu inseri, tarefas 3, programação web e 4, design de interfaces. Vamos voltar lá nos nossos comandos de criação e vamos inserir dados com colunas incompletas. Eu disse para vocês que era possível, vamos fazer um exemplo aqui. Suponhamos que eu queira inserir uma tarefa, que vai ser a tarefa 5, e eu não vou colocar nem descrição nem data de início para ela, porque esses campos não são obrigatórios quando eu criei a minha tabela. Eu não coloquei lá que eles tinham que ser not null. Então, venho aqui e coloco Insert into tarefa. E eu quero inserir só o ID, que é a chave primária, eu preciso inserir de qualquer forma. Ela é obrigatória. Então, ID tarefa. Velhos. É uma palavra reservada que vai estar sempre no plural. E a tarefa vai ser a tarefa 5. Se eu mandar executar todo o script novamente, ele vai dar erro. Por quê? Esses valores são chaves primárias. Eu já inseri o membro 1, já inseri a tarefa 3, já inseri a tarefa 4, então ele não conseguiu inserir, tá vendo? Valor duplicado viola a chave primária de membro. Então eu tenho que selecionar só este comando aqui neste caso.
Vou executar ele. Ele executou para mim. Se eu vier aqui em tarefa e vir os dados, vocês vão ver que eu tenho uma tarefa 5, que tem em descrição e data de início os valores null. Estão vazios. Eu disse ainda que eu podia omitir os nomes das colunas caso eu quisesse completar todas as colunas. Vamos supor que a Ana realize a tarefa 5. Vou copiar aqui, insert into realiza e vou colocar velhos diretamente. A ordem de criação foi id membro, id tarefa, horas alocadas. Vou colocar que o membro 1 executa a tarefa 5 e ela faz 10 horas nessa tarefa. E vou executar este comando. Ele executou para mim. Vamos ver os dados. Estão aqui os dados. Membro 1, tarefa 5, 10 horas alocadas. E é isso, pessoal. A gente só precisa respeitar as sintaxes e as ordens de inserção dos dados. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!